meninas, meninos, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, sabe? Hoje o nosso Deus, Ele nos chamou para ser luz, para brilhar, e hoje eu estou brilhando, sabe? Porque o nosso Jesus, Ele nos faz brilhar. Louvado seja Deus, a luz é dele, não é verdade? O título da mensagem dessa noite é Pendências, e hoje é Santa Ceia. Então hoje nós precisamos realmente avaliar as pendências em nossas vidas. Qual é a pendência? É isso que Deus nos pergunta nessa noite. Ai, Senhor, tem misericórdia. Se houver alguma pendência em minha vida, me leva, Senhor, realmente a ir ali e corrigi-las, porque é necessário corrigir as pendências. Amém? No céu não vai entrar pendências. O altar não aceita pendências. O altar não recebe pendências. Ai, pastor, eu estou vendo que essa palavra vai nos pegar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro, inclusive a passagem de Santa Ceia, né? Da celebração da Santa Ceia. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 28. Amém? Do 28 ao 30 que nós vamos ler. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, a própria vida, come e bebe para juízo de si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fracos, doentes e que dormem. Amém? Pode fechar suas Bíblias, por gentileza, e vamos à palavra do Senhor, ao recado do Senhor essa noite. Gente, como eu havia dito, o título da mensagem dessa noite é Pendências. E eu sempre avalio a minha vida, eu sempre analiso se há alguma pendência. Gente, eu sou uma pessoa que eu sempre dou liberdade à pessoa para conversar comigo, para dialogar. E olha, eu não deixo nenhuma porta entreaberta na minha vida. Eu sempre procuro resolver. Um exemplo, eu sempre procuro as pessoas para conversar. Quando não conversa na minha frente, eu deixo bem claro. Para a pessoa, eu não estou te dando mais liberdade de você falar pelas minhas costas. Eu sou o tipo da pessoa, o seguinte, se eu falei na sua frente, se eu falar pelas suas costas, pelo menos eu já falei na sua frente. Se eu falar por detrás com outra pessoa a seu respeito, eu vou falar o seguinte, eu já conversei com essa pessoa a respeito desse assunto, já está resolvido. Não aceitou, mas já está resolvido. Agora, quando eu vou procurar uma pessoa, dou meus ouvidos, dou a liberdade para conversar comigo e não conversa, mas conversa com o vizinho, conversa com o Beltrano, com o Ciclano, desce o pau em mim, deixa eu te falar, em quem está o erro? A pendência é sua comigo, não minha contigo. Entendeu? Quando você está dando a liberdade para a pessoa falar com você e ela não fala, deixa eu te falar, a pendência não é minha para com a pessoa mais, a pendência da pessoa para comigo. Então vamos à palavra. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, esses três tipos de pessoa. Esse momento aqui, esse discurso de Paulo é para os crentes. Essa mensagem aqui, porque a Santa Ceia, Jesus ela serviu, a Santa Ceia em si, ela foi servida só para os cristãos. Entendeu? Só para os cristãos. Jesus fez milagre a todos, a multiplicação foi para todos, mas Santa Ceia era só para os cristãos. Então esse discurso de Paulo aqui foi para os cristãos. Era um momento de Santa Ceia. Então, por fim, ele frisou aqui três tipos de pessoas no meio do povo de Deus. Ou seja, no meio do cristianismo, no meio do templo. Ou seja, no meio da comunidade cristã.
ele diz que havia 3 tipos de pessoas ali no meio. Quais são elas? Os fracos, os doentes e os que dormem. Então, gente, eu fui analisar por que essa passagem. Porque muitas das vezes a gente passa desapercebido, principalmente uma palavra de Santa Ceia que é muito usada em toda a Santa Ceia, né? Em toda a administração de Santa Ceia. E esses, muitas das vezes, não se examina a si mesmo. Ou seja, os fracos não se examinam, os doentes não se examinam e nem os que dormem não se examinam. Então, às vezes, você vê pessoas participando da Santa Ceia que elas não estão em condição de se examinar. Eu não posso impedir a Santa Ceia do Senhor. Eu estou aqui para conscientizar vocês. Você está apto. A Santa Ceia é uma renovação de aliança quebrada pelo pecado. Entendeu? Mas se você não quer largar aquele pecado, como que você vai participar da Santa Ceia? A Santa Ceia é um compromisso que você está fazendo com Deus, o seguinte: Senhor, eu não quero mais cometer esse mesmo pecado, me ajuda. Aí, a próxima Santa Ceia, você vai participar dela, mas você vai pedir perdão por outros pecados que você cometeu, porque todos nós estamos na condição de pecadores. Não há quem não peque. Não precisa de você pensar em apontar o pecado do seu irmão, achando que aquele pecado do seu irmão é maior do que os seus. Você é pecadora tanto quanto ele. Entendeu? Então, esses muitas das vezes não se examinam a si mesmo, que são os fracos espiritualmente, os doentes espiritualmente e os que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo que nós precisamos nos examinar antes de dizer que estamos comungando com o corpo de Cristo. Nós precisamos nos examinar. Eu preciso examinar a mim mesmo. Agora, quando você não consegue examinar a si mesmo, você pode ter certeza de uma coisa: as coisas não estão bem com você e Deus. O Espírito Santo está ali muito afastado. Porque o Espírito Santo, a primeira coisa quando acontece de nós pecarmos, o Espírito Santo ele afasta. Para ele retomar, o templo tem que ser limpo novamente. E a Santa Ceia é para isso. Então, aí ele volta para casa limpa novamente. O Espírito Santo ele é muito exigente, ele gosta de casa limpa. Tá bom? Não precisa de você pensar, você enche a sua boca de dizer que você é cristão, que você tem o Espírito Santo, se você vive na pornografia, na masturbação, no pecado, ou seja, se você vive uma vida que não agrada a Deus. Não precisa de você pensar isso. Entendeu? Por fim, precisamos nos examinar a nós mesmos. Nos examinar antes de dizer que estamos comungando com Cristo, com o corpo de Cristo. Porque Paulo sabia que os crentes tinham facilidade de julgar o outro e não examinar a si mesmo. Nós temos essa facilidade. Nós temos facilidade de julgar os outros. Quando você está nessa posição de você julgar o outro, é porque você não está analisando a si mesmo. Gente, quantas das vezes você fala com a pessoa assim, quando a pessoa está te julgando? Olha, quem está me julgando? Olha, o fato, às vezes, muitas das vezes, a pessoa que você está ali julgando ela, aquela pessoa tem intimidade com Deus. Aquela pessoa, pelo menos quando ela peca, ela se desmancha diante de Deus. Porque Deus, ele não suporta um coração quebrantado. Quando você se quebranta diante dele, querido, ele te perdoa quantas vezes for necessário. Ele te perdoa. Então, na verdade, infelizmente, os cristãos, quando eles estão nessa condição aqui, eles examinam a vida do outro, não a si mesmo. Eles veem pecado no outro, não os seus. Eles avaliam a proporção do pecado do outro, não o seu. Os seus são tudo pequenininho, o do outro é enorme, é absurdo. Infelizmente. Ou seja, as pessoas fracas, doentes e as que dormem
não tem condição de examinar a si mesmo. Ela examina os outros. Gente, forte essa palavra, não é? E é verdade, porque Paulo sabia que os crentes tinham facilidade de julgar o outro e não examinar a si mesmo. Ou seja, analisar a sua própria vida. O texto diz também que a comunhão é a base do corpo de Cristo. É a comunhão. Comunhão com meu irmão. Pronto. Se você não tem comunhão com seu irmão, ou o altar não aceita nada vindo de você. Pastora, isso. O altar não aceita. Daqui a pouquinho eu te dou base bíblica para isso. O altar não aceita nada que vem de você que não tem comunhão com seu irmão. Se você difama seu irmão, se você ignora seu irmão, se você odeia seu irmão lá dentro de você, se você resiste seu irmão, se você calunia seu irmão, se você difama seu irmão, ou seja, lá dentro de você, a repugnância pelo seu irmão. Não adianta você pensar que o altar vai aceitar alguma coisa sua. Não aceita. Então o altar não aceita, não aceita. Vamos lá. Daqui a pouco nós chegamos nisso. Quando você fere o outro e não reconhece, quando você causa um dano ao outro e não reconhece, você não pode comer desse pão e nem beber desse cálice. Você acha que o fato de você ferir fisicamente, não só fisicamente, né, mas por palavras. Gente, tem pessoas que têm a intenção, têm ódio das pessoas, desejam a morte dela, fere com palavras. Sabe, uma das coisas que eu falei com meu marido, que uma das coisas que na minha casa nunca existiu são palavrões. Nunca. Você nunca vai me ouvir xingar a filha daquilo, xingar a pessoa desse nome feio, né? Ou seja, vou falar uma coisa para vocês, nunca existiu dentro da minha casa. O meu pai não aceitava isso. Entendeu? E esse tipo de palavras são violência. Violência verbal. Você acha que o fato de você usar de violência verbal e além de verbal, física contra o outro, você se acha apto para se titular como cristão? Você se acha apto a participar do corpo e do sangue de Cristo? Você está fazendo uma análise de si mesmo? Você está fazendo uma análise das suas próprias palavras? Das suas próprias atitudes? É necessário. Ou seja, o fato de você causar dano ao outro e não reconhece, você não pode comer deste cálice nem deste pão. Então, entendemos aqui que a comunhão é a base do relacionamento da igreja, de amigos, de irmãos. A comunhão é a base da igreja, é a base do templo. Quando começa a não ter comunhão, resistência no meio do templo, acabou. A própria palavra diz que a casa que briga entre si, ela não subsiste. Começa no meio. Aí é incrível, né? Olha como que funciona. Anos e anos na direção da igreja, né? Na direção dos templos, eu vejo da seguinte forma, aí começa a rivalidade entre eles. Começa a disputar um com o outro. Aí quando desvia, quando cai numa rebelião, lá fora todos se ajuntam. Porque na verdade todos estão na mesma condição. Não eram libertos. Nunca foram libertos. Entendeu? Então, por fim, entendemos aqui que a comunhão é a base do relacionamento da igreja, de amigos, de irmãos. E se não houver isso, Deus não recebe no altar dele. Se não houver comunhão com seu irmão, com seu pastor, o altar não recebe nada seu. Pastora, a senhora está indo muito profundo. Estou indo profundo e tenho base bíblica para isso. Outro exemplo, quer que eu te dê um exemplo? Quando diz, não traga sua oferta no altar,
Não traga seus dízimos se você tiver pendências com seu irmão. Mateus 5, 23. Se você, ao trazer sua oferta, seu dízimo ao altar do Senhor, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, ou seja, que você magoou teu irmão, e você está achando que você pode seguir em frente e largar ele de lado, volta lá, se corrija com teu irmão, depois você coloca no altar. O altar não recebe nada seu, nada com pendências com seu irmão. O altar não recebe. Não adianta você fazer um louvorzinho para atacar. Não adianta você pedir a oportunidade para o pastor para você gravar, para você usar para atacar seu irmão. Aquele irmão exatamente que você tem pendências com ele. Ele não tem pendências com você, não. Eu, por exemplo, não tenho pendências com ninguém. Eu não fui, eu não vou nas casas, eu ouço, e aí, o que você tem contra mim? O que está acontecendo? Não fala nada na minha cara. Gente, eu costumo dizer o seguinte: quem não se sujeita ao diálogo é porque teme que suas mentiras sejam desmascaradas. É aquelas pessoas que colocam suas próprias mentiras por verdade. Aí fica usando mentira para alimentar mentiras. E coloca um monte de comparsas nas suas mentiras. Por fim, eu não tenho pendência com ninguém. Fecha suas portas. Não deixa portas entreabertas na sua vida. Nem entrefechadas, nem mal fechadas. Fechem bem as suas portas e abrem bem as suas portas. Por fim, eu te digo o seguinte: vamos parar de fingir ser crente. Vamos parar de fingir que é crente. Se há pendências. Se há pendências, não é cristão. Se há pendências, não é crente. Volta lá e resolve sua pendência. Tem que voltar e se retratar. Porque o altar não recebe nada seu mais. Meu Deus, é muito sério. Sim, eu fui na palavra, Mateus 5, 23. Se ao trazer no altar, no gasofilaço, sua oferta, nem sua oferta Deus aceita com você em pendências com teu irmão. E te lembrares que teu irmão tem algo contra ti. Ele está ferido, ele está machucado. A sua violência verbal, física, você difamar, caluniar, falar coisas que você não tem posse de nenhuma prova, de nenhuma testemunha. Nunca divulgue aquilo que você não tem como provar. Nunca faça isso. Ou seja, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A comunhão é a base do corpo de Cristo. E nada é recebido no altar em pendências. Nada é recebido no altar. Você pode fazer loucuras para Deus. Eu vou fazer um propósito de 50 dias de jejum, de oração. O altar não recebe nada de você que esteja em pendências. Se você, ao trazer no altar sua oferta, seu dízimo, e você lembrar que alguém tem algo contra ti, que tem uma ferida que foi aberta por você, volta e se retrate. Volta lá e retrate suas pendências. Sabe por quê? O altar não recebe nada seu. Quem é a senhora para me julgar? É a palavra que está te julgando. Eu não preciso te julgar, a própria Bíblia faz isso por mim. A própria Bíblia faz isso por mim. Eu não preciso te julgar, a própria Bíblia te julga. Sabe por quê? Porque a Bíblia ela tem respostas para tudo. Então, por fim, nessa noite de Santa Ceia, se há pendências, volte
e se retrate.